Fala galera, durante o nosso vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo da termodinâmica, mais especificamente a área de entropia. Não só entropia, como também a relação entre a entropia e processos irreversíveis. Basicamente a entropia, matematicamente conhecida como ΔS, que é a variação da entropia, ou S, que é só a entropia, ela está bem relacionada ao que o pessoal acreditava ser um processo natural. Só considera-se um processo natural. Por exemplo, quando eu toco numa xícara quente, minha mão não vai ficar gelada e a xícara vai ficar mais quente. Pelo contrário, a xícara vai esfriar e minha mão vai começar a ficar um pouco mais quente. Esse é o processo natural das coisas e, basicamente, a entropia é o que determina o sentido de processos irreversíveis. E ela não obedece uma lei específica, como uma lei de conservação específica, como os gases, por exemplo. Ela é um pouco mais complexa, mas a gente vai estudar isso detalhadamente e matematicamente futuramente. Nos próximos vídeos, inclusive. Nesse vídeo a gente vai ver algumas demonstrações. Se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia S do sistema aumenta. Essa basicamente é a primeira observação que a gente vai poder fazer aqui. Se você tem um sistema fechado, onde ocorre um processo irreversível, a entropia dentro desse sistema vai sempre aumentar ou ser igual a zero. A gente vai ver direitinho isso aí melhor. Na verdade, quando é irreversível, ela é maior que zero. Quando é reversível, ela é igual a zero. Mas a gente vai ver já isso aí. A entropia ela pode ser definida basicamente por duas formas, matematicamente, certo? Ela pode ser definida em termos da temperatura do sistema e da energia que ele ganha ou perde, ou pode ser contando as diferentes formas de distribuir os átomos ou moléculas que compõem o sistema, compõem o que está dentro do sistema. Essas são as duas formas. Vamos agora para as partes matemáticas, que vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Então, dando continuidade ao assunto de variação de entropia, mais especificamente, a gente vai analisar agora um pouquinho sobre essa variação em termos da temperatura do sistema e da energia que o sistema vai ganhar ou perder na forma de calor, certo? Então, a gente tem aqui um sistema, vou desenhar aqui rapidinho. Enfim, pronto. A gente tem aqui um sistema, certo? Tem uma válvula aqui. Esse sistema está cheio de gás. Vou desenhar aqui e mostrar para vocês. Está cheio de gás aqui dentro, certo? E essa válvula aqui está impedindo que ele passe para esse canto aqui do vidro. Aqui, aí então, pondo aqui que passa por um processo irreversível, essa válvula foi aberta e o gás pôde preencher todo o recipiente, certo? Isso foi inclusive um dos exemplos que a gente viu quando a gente estava estudando aí logo no início de termodinâmica. Aqui a gente tem que dentro desse processo aqui, a pressão, a gente tem pressão, volume, são propriedades, ambas são propriedades de estado, ou seja, elas dependem apenas do estado do gás e não da forma como ele chegou a esse estado. Foi isso que a gente viu antes. Tem outras propriedades de estado, como a temperatura e a energia, que também independem de como chegou nesse estado. Elas só se importam com o estado específico do gás e não o processo que levou para chegar lá. Não interfere nelas. Então, vamos supor que a variação da entropia também seria desse jeito, certo? Ela seja mais uma propriedade de estado. Nesse caso, a gente teria a variação da entropia sendo a entropia final menos a inicial, entropia do sistema final, e a inicial, certo? E a gente teria que a variação da entropia ficaria mais ou menos assim.
ΔS seria igual a entropia final menos a inicial, que por sua vez é igual a integral do início ao fim da derivada de Q sobre T. O que seria o Q? Q seria a energia absorvida ou cedida como calor pelo sistema, né, durante o processo, como a gente viu já antes, e T seria a temperatura em Kelvin. A variação da entropia depende não só da energia transferida na forma de calor, mas também da temperatura na qual a transferência ocorre. Como T é sempre positivo, o sinal de ΔS aqui é igual ao sinal de Q, ou seja, positivo. A unidade de entropia e de variação da entropia no sistema internacional é o Joule por Kelvin, inclusive. Então, entropia é o Joule por Kelvin. No caso, o Q é dado em Joule e o T é dado em Kelvin. Tranquilo? Porém, tem um problema quando você vai aplicar essa equação à expansão livre, no caso. Que enquanto o gás se expande para ocupar todo o recipiente, a pressão, a temperatura e o volume do gás vão flutuar de forma imprevisível. Eles vão ocupar esse... Assim que você abre essa válvula aqui, esse gás vai começar a tender a ocupar todo o espaço, certo? Só que isso não é de uma forma uniforme, ele é imprevisível. Em outras palavras, essas três variáveis não passam por uma série de valores de equilíbrio bem definidos nos estágios intermediários da mudança do sistema do estado do equilíbrio inicial I para o estado do equilíbrio final F. Então, nesse caso, a gente não pode botar uma trajetória pressão-volume da expansão livre num diagrama PV, por exemplo. Ou seja, a gente não pode escrever uma relação entre Q e T que nos permita realizar essa integral. Isso aqui é inviável. Entretanto, se a entropia é realmente uma propriedade de estado, a diferença de entropia entre os estados I e F vai depender apenas desses estados. Vai depender de como o sistema passa de um estado para outro. Então, se a gente supor que a expansão livre é irreversível, suponha que a expansão livre irreversível seja substituída por um processo reversível, no caso, que vai ligar os mesmos estados I e F. No caso de um processo reversível, você consegue interligar o I e o F, você consegue realizar essa integral aqui, certo? Podemos plotar, então, a trajetória no diagrama PV e encontrar uma relação entre Q e T, entre a quantidade de calor e o T, a temperatura, que nos permitam usar essa equação para obter a variação da entropia. Então, vamos lá. A temperatura de um gás ideal não varia durante a sua expansão livre, certo? Então, TI é sempre igual a TF, que é igual a T. Na expansão livre, vou escrever aqui, expansão livre. O TI é igual a TF, que é igual a T. Ou seja, como T é constante durante uma expansão isotérmica reversível, a integral fica muito mais fácil de ser calculada, porque esse T aqui, ele pode sair, já que ele é uma constante, ele sai da integral. Então, essa integral, ΔS, ela vai virar dq, integral de I a F de dq. E fora dela, a gente vai ter 1 sobre T, multiplicando. Simples. Pegando outro exemplo, a expansão isotérmica reversível, ela é
diferente da expansão livre e reversível, certo? Entretanto, os dois processos possuem o mesmo estado inicial e o mesmo estado final. Então, a variação de entropia é a mesma nos dois casos. Então, por exemplo, esse outro caso que a gente também já tinha visto, você tem um cilindro. A caneta está falhando aqui. Que você tem um cilindro, certo? Aqui você tem um êmbolo. Aqui está cheio de gás. E você acrescenta um pezinho aqui. Isso aqui vai comprimir um pouquinho isso aqui, vai gerar uma pressão diferente, etc. A gente já viu antes. Mas esse seria o processo inicial que você botou. Assim que você botou. Processo final. Vou desenhar aqui mesmo no caso. Ele teria uma queda aqui. Que ele comprimiria. Certo? Enfim, ignore isso aqui. No caso, então, no caso, como o chumbo, supondo que isso aqui seja um pezinho de chumbo, certo? Como o chumbo é removido lentamente, os estados intermediários do gás são estados de equilíbrio e podem ser representados em um diagrama PV. Então, para aplicar essa equação aqui que a gente viu, a expansão isotérmica, colocamos a temperatura constante do lado de fora da integral. Como a derivada da integral de Q é igual a Q, certo? A derivada de uma integral é ela mesma, porque os dois processos são inversos. Então, a gente tem que o ΔS nada mais é que Q sobre T. Para manter constante a temperatura T do gás durante a expansão isotérmica da figura, no caso essa figura aqui, né? Uma quantidade de calor Q deve ser transferida da fonte de calor para o gás, certo? Assim, Q vai ser positivo e a energia do gás aumenta durante o processo isotérmico e durante a expansão livre. Então, para determinar a variação de uma entropia em um processo irreversível que ocorre em um sistema fechado, a gente basicamente substitui esse processo por qualquer outro processo reversível, que vai ligar os mesmos estados inicial e final, porque a partir do momento que a gente consegue ligar, a gente consegue calcular a variação da entropia para esses processos reversíveis. Quando a variação dentro da temperatura ΔT de um sistema é pequena em relação à temperatura em Kelvin, antes e depois do processo, a variação da entropia é dada por aproximadamente... Quando a variação é pequena, no caso, né? A gente vai ter que a variação da entropia vai ser a mesma coisa, sendo que tem uma diferençazinha. Esse Q, que é normal, e esse T vai ser a temperatura média. Uma transição é muito pequena, então é a temperatura média do sistema durante o processo. Então, a gente supôs que a entropia, como a pressão, a energia e a temperatura seriam propriedade do estado de um sistema, e não vai depender do modo como esse estado é atingido, no caso, né? O fato de que a entropia é realmente uma função de estado, como costumam ser chamadas as propriedades de estado, né? Pode ser demonstrado apenas através de experimentos. Entretanto, a gente pode provar que é uma função de estado, para o caso especial muito importante, inclusive, que é o de um gás ideal que passa por um processo reversível. Para tornar o processo reversível, ele é executado lentamente em uma série de pequenos passos, com o gás em um estado de equilíbrio ao final de cada passo. Certo? Então, para cada pequeno passo, a energia absorvida ou cedida pelo gás na forma de calor é derivada de Q, no caso. Então, para cada pequeno passo, a energia absorvida ou cedida pelo gás na forma de calor é dQ. O trabalho realizado pelo gás vai ser dW, trabalho realizado pelo gás, e a variação da energia interna é dE interna. dE
da energia interna. Então, essas variáveis elas estão relacionadas pela primeira lei que a gente já viu lá, da termodinâmica. Então, derivada da energia interna vai ser igual a derivada Q menos dW. Pronto. Como os passos são reversíveis, com o gás em estado de equilíbrio, podemos usar a equação para substituir dW por PDV. E a gente pode substituir dE por NCVDT. Porque todas elas a gente já viu as propriedades. Então, basicamente, a gente pode substituir aqui dW por PDV. E a gente pode substituir dE por N vezes CV, que é constante, vezes derivada de T, que é a temperatura. Então, a gente teria a fórmula assim, dQ, subir um pouco mais para vocês verem melhor, dQ vai ser igual a PDV mais, que aqui está negativo, passou positivo, né? N CV dt. Usando a lei dos gases ideais, a gente pode substituir P nessa equação por nRT sobre V. Tranquilo? Dividindo ambos os membros da equação resultante por T, a gente vai ter então que dQ sobre T vai ser igual a N vezes R vezes a derivada de V sobre V mais NCV vezes a derivada de T sobre T. Assim, se a gente integra os termos dessa equação de um estado inicial arbitrário I para um estado final F, a gente tem finalmente que a integral de I até F disso aqui vai ser igual à integral de I até F disso aqui mais a integral de I até F disso. Então, fazendo a substituição, né, nas equações, o lado esquerdo dessa equação é a variação da entropia. Então, nessa substituição e integrando os termos do lado direito, a gente vai ter que ΔS, que a gente já viu lá que é S final menos S inicial, vai ser igual a N vezes R vezes Ln, falhando aqui, deixa eu pegar outra caneta para melhorar, vezes Ln de V final sobre V inicial mais NCV Ln de T final sobre T inicial. Essa é a fórmula
que a gente vai estar trabalhando aí para obter a avaliação da entropia em relação à temperatura e à quantidade de calor transferido ou absorvido pelo sistema. Tranquilo? Fiquem de olho aí que ainda tem muito mais pela frente. Muito obrigado pela preferência. Bons estudos. Valeu.